Flávia Fernanda Ferreira. Estamos no ar novamente aqui, diretamente do estúdio da Labfonia, depois do nosso OBS fechar. Faz parte, né? O diretor está voltando com o programa. Já estamos no ar de novo. Ai, gente, olha só, nós Vamos caímos. benzer o estúdio, hein? Nós caímos. agora. Tem outro link? Vai gerar, eu te mando aí. Então tá. Eu vou te mandar aí. Já estamos no ar? Então a gente pode Já falar? estamos na pó falando. Então, gente, bom. nós caímos. Faz parte dessa nossa Cara, vida. Estamos igual o Vasco da Gama. Não, que Não, gracinha. não, Dá licença, é. gente. São os três que vamos Nós nos somos retirar. maioria hoje. O Edson vai fazer o programa sozinho. É verdade. Gente, Palhaçada. nós caímos e estamos retornando agora. Vamos passar um novo link. Isso é verdade, isso é verdade. Já podemos? Parem-se. Pode falando que eu vou pegar o link para vocês. Ah, tá. Já tá gravando já então, né? Tá rolando. Beleza, então vamos lá, gente. Ô, você pode me reapresentar sem essa parte do Wellington? Sei, esquecendo o Wellington. Esquece o Wellington. Vamos deixar o Wellington E eu de lado. trabalho hoje com o Wellington. O Wellington hoje é o cara fera que trabalha comigo lá no Oscar Rodrigues Cardoso. O Wellington é top, tá? Tudo que eu preciso, o Wellington tá lá. Cara inteligentíssimo, organizado por demais, ajuda todo mundo na escola. Abraço, o Wellington. Ó, parabéns. É aí, outro Wellington, não é o mesmo Ah, Wellington. não é o Wellington Não é o mais mesmo, atrás, não. né? Mas o outro Wellington, ele é gente boa, finíssima Meu também. Deus. Só preciso achar. Eu vou ter que achar a casa do Wellington, pesquisar onde mora o Wellington e Vai vou lá. mesmo. Nós vamos Fazer lá. uma campanha. Procura-se o Wellington. Nós vamos lá na casa do Wellington e vocês me verão Fazer uma pedir campanha. perdão ao Wellington. Realmente. Fazer a campanha. Então, vamos dando continuidade. O Guto Silva me mandou um novo link, eu vou encaminhar aqui para vocês, tá? Reencaminhe os links. É. Enquanto você vai falando, a gente vai Eu encaminhando o link eu vou colocar aqui no pod pra trio e vocês encaminhem o novo link aí, tá bom? Tá bom. E eu vou encaminhar aqui para quem mais? Aí vocês vão encaminhando aí, pode ser? Pode ser. Pode ser. Não sei para onde eu fui encaminhado não, mas já encaminhei. Bom dia. Então, depois da nossa queda, Caímos e voltamos. pedimos perdão aos nossos assistentes. Telespectadores. Não vou falar essa palavra telespectadores porque ela é um pouco Por quê? antiga, né? Um pouco antiga. Não é da sua época, você não é sabe. da minha época, Entendi. não é da minha época, eu preciso só aqui mandar para uma pessoa aqui que vai me assistir lá do Canadá. Pronto. Então, hoje o nosso assunto, qual é o nosso assunto? Metodologias inovadoras e inspiradoras. Hoje nós vamos falar de metodologias inovadoras e inspiradoras. Esse é o nosso tema de hoje. E ninguém melhor para falar disso do que a Flávia. Flávia Fernandes. Fernanda. Flávia Fernanda? Então, mas tem um monte de F. Tenho. É Flávia. Flávia Fernanda. Ferreira. Faria. Nós estamos aqui com a Flávia 4Fs. Isso. Estamos aqui com a Flávia 4Fs, para falar com a gente de metodologias inspiradoras e inovadoras. A gente vive em período de escola, né? As escolas, todo mundo fala, você quer ver, a escola não mudou. Todo mundo fala que sala de aula é a mesma coisa uma vida inteira, que escola é a mesma vida inteira. Tem um texto, ou uma crônica, ou algo que alguém disse, que congelaram um homem durante um tempo grande, e quando descongelaram essa pessoa, o mundo estava diferente. O único lugar que ele se identificou foi quando ele entrou numa escola e viu que a escola era a mesma de 60 anos atrás, do tempo que ele ficou congelado. Então a escola durante muito tempo, ou é considerada, as pessoas falam, é um pouco de todo mundo querer falar sobre escola, né? Todo mundo querer falar sobre educação, o mundo inteiro é expert em educação. Qualquer pessoa que você pegar e chamar para falar de educação, ela acha que ela vai vir com propriedade, porque ela... Principalmente os que não estão em sala de aula. Principalmente os que não estão em sala de aula, principalmente os que não são da área de educação. Os que não são da área de educação são aqueles que têm muita propriedade para falar que o professor isso, que o professor aquilo, o professor aquilo outro. Então, dentro desse processo de desmistificação do que é uma sala de aula, do que nós falamos a semana passada, como é que você faz para ser professor, né? Para quem não assistiu aí o nosso podcast da semana passada, nós conversamos sobre como é que você faz para se tornar um professor. Isso. Esperamos que tenhamos inspirados muitas pessoas a se tornarem professores, né? É uma profissão de respeito, né? E todas as profissões precisam passar por uma sala de aula. Não tem uma profissão que você não precise passar por uma sala de aula.
Não pode bater na mesa, desculpa, não pode bater na mesa. Vou ficar com a mão na cabeça, não. Eu não sei onde eu vou botar minhas mãos. Vou ficar com a garrafa aqui. Então, assim, e aí hoje o nosso assunto é como dar uma aula diferente, como dar uma aula bacana, como fazer com que esse aluno que fica ali de 7 às 11h30 dentro de uma sala... Meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Assim, eu começo 1h naquele calor, dependendo de como é a sala de aula que ele frequenta, como é que ele senta ali, como é que motiva esse aluno. Sim. Como motivar esse aluno. E aí eu vou ter que vou rapidinho falar das metodologias inovadoras da minha época. Meu Deus. Aí eu denunciando a idade. Com certeza, já falou. Quando você fala minha época, já... Já diz muita coisa. Já diz muita coisa, né? Então, assim, o trabalho diversificado era o mais inovador da minha época. Quando eu comecei a dar aula, um aluno atrás do outro, tínhamos aquele aluno um atrás do outro, o professor no quadro, tal, falava. Eu falava bastante. Não falo hoje eu falo menos. Nossa. Hoje eu falo menos. Mas eu falava. Era o quadro, né, tal... E aí surgiu o trabalho diversificado. Sueli Gomes Médici me ensinou a trabalhar diversificado. Eu ainda vou mandar esse podcast para Sueli Gomes Médici. Ela que me ensinou a trabalhar diversificado. E ela fazia as reuniões e tal. E o que é o trabalho diversificado? É você trabalhar um pouquinho, divide os alunos em grupos. E ao invés de você trabalhar um atrás do outro, você põe lá e trabalha. E dá atendimento ao aluno que está com maior dificuldade. Uhum. Esse era o grande segredo. Isso funcionou muito bem. E a partir daí foram surgindo novas técnicas, novas coisas, e o mundo foi mudando. Muitos professores ficaram para trás, eu achava que aquilo não funcionava, e seguiam um atrás do outro, porque era melhor, era mais fácil, tinha mais disciplina. Aluno não falava, aluno tinha que ficar ali para copiar, prestar atenção no professor, aluno conversar. Como conversa em sala de aula, você atrapalha o desempenho um do outro, né? Sim. Então vivíamos essa época. E aí depois surgiu a TV. Ter uma TV na escola, eu me lembro que na escola que eu... na escola compraram uma TV em dólar. Compraram uma TV, nós tivemos que pagar a TV em dólar. Fizemos uma festa, compramos uma TV para botar no laboratório, na sala de informática. Para TV em dólar diz muita compramos coisa. Uma videocassete, aqui, ó, uma Escrevam TV. nos comentários aí qual época vocês acham que é a época do Edson. Pelo amor de Deus. Comprava TV em dólar? TV em eu dólar. acho que é sério, videocassete, 4 cabeças. Videocassete! Meu Deus, eu nem grito no é isso? microfone. Videocassete. O mais inovador que eu comecei a ver foi um videocassete e uma TV que compramos e fizemos. Aí nós fizeram uma festa junina, arrecadaram aquela grana. Na hora de pagar, tinha que vir do Paraguai, sei lá de onde tinha que vir aquilo, porque era mais barato. Era mais barato. Meu Deus do céu, cada vez tá melhorando essa história. Fizeram uma caixa imensa para colocar aquela TV de tubo e ficar e levar aluno para biblioteca para assistir vídeo. Aquela foi a maior inovação da minha época. E o mundo passou. As coisas foram seguindo, né? E a tecnologia ainda está entrando em sala de aula, as metodologias novas. E aí dentro de metodologias novas, a gente tem as metodologias ativas, né? Que estão aí com muita força, né? Roger, fala aí. Vieram, mas agora estão com muita força. Já tem algum tempo, né, que se fala muito sobre... por último. Não. Desculpa. O Roger, gente, esqueça, o Roger precisa falar por último, porque o Roger lacra. Quando o Roger fala, a gente não precisa falar mais nada. Então senão a gente perde a vez. A gente até engole seco. Vai, Roger. Agora, desculpa, Carol, é porque você estava aqui, Carol. É verdade. Eu quero dizer que eu tô... Cada episódio eu estou no lugar. Verdade, eu só não sentei ali onde o Edson tá. Vamos trocar. Mas, agora eu vou ficar... rotacionar isso daqui, né? Exatamente. Não esquentaremos... nós estamos sempre em constante movimento. Um podcast em constante movimento. Sim. Vai... Não, deixa ele, por favor. Não vou falar muito não, porque eu acho que quem mais vai falar hoje tem que ser a nossa convidada especial. Gente. Sobre metodologias ativas. É claro que não é um tema de agora, né? O tema já tem bastante tempo, mas eu acho que cada vez ganha mais relevância, né? A gente está numa sociedade cada vez mais tecnológica, o celular já virou
O celular, inclusive, é uma Aqui, discussão, né? né, sobre a questão do Aqui, celular eu tô e a aqui, sala mas de aula, daqui né? a pouco já tem gente falando, perguntando. Com certeza. E como que a gente consegue trabalhar, porque quem está dentro de sala de aula, vocês falaram sobre muita gente que se mete, que fala e tudo mais, mas como ensinar para um jovem, para um adolescente, para uma criança, hoje, em 2024? Como ser relevante para ele, sabendo o papel que o celular tem no nosso dia a dia, que as tecnologias, que essa realidade mais digital tem para ele. É um desafio enorme. E é claro que as metodologias ativas, elas vêm no sentido de tentar, de alguma forma, facilitar para que a gente possa ser relevante para esse indivíduo que está ali nos ouvindo, nos vendo, que a gente está interagindo com ele, tentando trazer alguma forma de aprendizagem, né? Acho que a Flávia tem algumas dessas metodologias, algumas dessas vivências que pode contribuir bastante com a gente aqui hoje, E né? inspirar Inspirar a gente. Né? outros professores a trabalharem também, porque a gente acha que é muito fácil pegar, né, o que está escrito ali, que é para ser feito, mas na prática te exige bastante trabalho. E tem Com gente que não certeza. quer ter trabalho. Sim, Né? Tem gente que isso quer também. manter ali, não, eu tô bem aqui, me deixa aqui na A minha zona zona de de conforto. conforto. Zona de conforto, né? Entendeu? Então, a proposta também desse episódio hoje é que a gente instigue, né, aos professores ou, enfim, outras pessoas que gostam de trabalhar aí com o ensino a experimentarem, vivenciarem as metodologias ativas, sejam elas quais forem, tá? Então, por isso a gente trouxe a Flávia e a gente caiu, vou falar de novo, Flávia, é um prazer ter você aqui. A gente apresenta a Flávia está de novo. muito feliz. Como a gente caiu, vou apresentar a Flávia novamente, professora Flávia, Flavinha, Flávia Faria, Fernandes, Fernanda, enfim, né, Edson, como você, 4F. Gente, a Flávia, ela trabalha conosco aqui na rede municipal de ensino aqui de Barra Mansa. Ela também é professora da rede estadual de ensino e tem muito forte esse trabalho com as metodologias ativas. Então, a gente trouxe para que ela falasse hoje. Quem está assistindo a gente no canal vai conseguir ver que aqui ela trouxe alguns exemplos de material que ela utiliza. E, além disso, a Flávia também, ela é professora de ciências, e ela também é cientista Ela ao é pé da cientista, letra, né? né? Porque ela acabou de terminar aí o seu mestrado, né, Flavinha? Graças a Deus. E, então, além de ser uma professora que trabalha com isso, é uma professora que se atualiza, o que é importante também. Isso é bacana, né? A gente precisa estar em constante movimento, Exatamente. né? Em constante movimento. Então, Vamos passar a palavra aí. oi, Flávia. nossa. Seja Oi, bem-vinda. gente. Obrigada, Vamos tá? conversar Pelo com a gente. convite. A gente agradece por aceitar esse desafio e estar aqui com a gente. Ai, Tá? Conta aí, conta a sua história um pouquinho pra Prazer gente. tê-la aqui. Vai lá, conta a sua história. Como é que é a sua história na educação? Como é que você chegou nesse monte de isso tudo? Quem te inspira? Gente, assim, eu comecei, eu falo, toda vez que alguém me pergunta sobre isso, eu falo que eu sempre pensei, sempre foi meu pensamento era ser professora desde criança. Então eu estudei para isso. Eu fui para o curso normal, eu saí do curso normal. E eu decidi fazer biologia na época, porque eu gostava muito das aulas de metodologia de ensino de ciências. A gente fazia muitos experimentos, então aquilo me encantou muito. Da mesma forma que eu quero encantar meu aluno hoje fazendo um experimento em sala de aula, aquele experimento um dia me encantou. E eu fui para essa área. No primeiro momento eu queria química. Mas aí, como só tinha química aqui na região, só tinha química em Vassouras. Na época, eu tinha só 17 anos, meu pai não quis deixar. E aí eu acabei fazendo biologia na FEP. Mas são duas áreas que eu sou completamente apaixonada. Eu falei que agora, terminando o mestrado, eu vou voltar, porque eu cheguei a iniciar a graduação em Química, a licenciatura, eu vou terminar. Porque aí eu vou fechar com chave de ouro essa questão de estudo. Mas assim, eu sempre achei que tem que ter alguma coisa diferenciada na escola, né? Por mais, a gente também não pode nem demonizar o ensino tradicional, porque eu acho que as metodologias ativas, elas vêm para alicerçar esse ensino, para colaborar, né? Então, a gente vai ter momentos que vai ter exigido que esse aluno estude, né, enfileiradinho, ou em grupo, ou em dupla,
que o professor consiga transmitir aquele conteúdo, mas ele pode também transmitir de formas diferenciadas, né? Eu acredito muito na proposta da aprendizagem baseada em perguntas, né, em problemas, onde você tem uma questão disparadora, e ali, a partir daquela questão disparadora, o aluno começa a buscar soluções para aquele problema. E quando eu falo assim, nessa questão, eu acredito muito que o ensino de ciências, ele tem que partir ali do conhecimento cotidiano, buscando o conhecimento científico, né? Que aí vai ter significado para esse aluno. Poxa, eu estou estudando na minha escola uma coisa que eu posso praticar na minha casa. Não está tão fora de um contexto. Então, isso, para mim, sempre levei isso muito a sério. Então, todas as minhas aulas, quando eu vou buscar uma informação diferenciada, eu quero fazer uma estratégia diferente, eu busco fazer esse link. Sempre com o cotidiano, com o conhecimento científico, né? E aí, minha pesquisa de mestrado foi baseada muito nisso. Eu comecei com os temas geradores, né, de Paulo Freire, segui uma sequência dentro de um método, chamado método dos 3 momentos pedagógicos, que está no livro do Deleuze Okov, Ensino de Ciências. E o passo a passo é você ter o conhecimento prévio do aluno. O que esse aluno sabe sobre aquele tema? Alguma coisa ele sabe, gente. O aluno ele não vem para a escola totalmente alheio à realidade, não. Ele sabe alguma coisa. E a partir daquilo que ele já sabe, a gente vai continuar, vamos trazer o conhecimento e vamos aplicar esse conhecimento. Então, foi mais ou menos, né, nesse caminhar que eu fui propondo para eles esse desafio. Esse desafio foi aplicado aqui na Prefeitura de Barra Mansa com uma turma de 6º ano, em 2022. E aí nós fizemos um monte de coisa. Por isso que eu trouxe um monte de coisinhas aqui para vocês. A gente está vendo aqui que tem um monte de coisas aqui. Tem coisas que eu trabalho muito com ensino médio, né? Com a parte de química. Para ver isso aí. Tem coisas de ciências, né? Tem um potinho da Barbie, é Belly? Não, que é eu isso? quero dizer para você que assim como eu queria ser aluno do Roger, eu também agora estou querendo ter sido aluno Eu também seu. queria ser aluno. Eu também acho queria que eu ser. queria ser aluno seu A biologia também. é uma parte muito legal. Assim, a gente que é da educação física, Eu a gente consegui tem fazer muito contato célula. com isso, né? Então, Quando eu estudei, a minha gostei professora bem. me ensinou a fazer célula. Eu também ensino. Mas tem umas células era- de doce também. Eu Não, faço não, ela não. comestível. A minha era no papel mesmo, não tem dava pra uma, comer, tem uma não. professora A minha era no papel que mesmo. eu e conheci. acho que eu já fiz com massinha. Era com. Não, com massinha. Não, nunca fiz com massinha, não. Fiz só com canetinha mesmo. Pode falar, Normalmente, canetinha, nos pode últimos falar, anos eu tenho canetinha feito antiga? comestível. bala É, mais ou fina, menos essas assim. Bala coisas, né? fina. É, Tá dá vendo? pra usar bastante. Ano passado eu fiz tanto célula e quanto bioma comestível. É. E eles adoram, né? Você Os não alunos trouxe adoram. nada comestível aí, não? Hoje Você- não. Ah. Isso aqui também não pode comer, tá? Caramba. Então, assim, Flávia, a gente está vivendo um momento onde é exatamente isso a educação. Os alunos, eles vêm para a escola, eles querem algo que tenha significado. Porque o conhecimento hoje não está mais longe, né? O conhecimento está Mais acessível. Está muito acessível. O conhecimento, você pega um celular, esses alunos todos praticamente têm celular. Uhum. Antigamente a gente usava Barça, né? Sim, tinha que ir na Que ninguém biblioteca. tinha Barça, né? Vocês são da época da Barça, que vocês Não. sabem? Não sei isso, não. Claro que são da época da Barça. Desconheço essa É. O informação. conhecimento não chegava até as pessoas. Então, como o conhecimento não chegava até as pessoas, ele era muito limitado. Então, o aluno, quando chegava na sala de aula, o professor dava uma folhinha, ou sei lá, né, de mimeógrafo, aquele cheiro de álcool, e ele lia. E se aquela folhinha de mimeógrafo era colorida, então, caraca, eu aprendi isso daqui. Era o máximo de conhecimento que ele tinha, Então, que chegava até ele. E hoje, justamente por essa informação ela chegar tão rápida e ser tão acessível, ela acaba sendo mais do mesmo, né? Se você falar uma coisa, nós como professores falarmos uma coisa que a pessoa já consegue buscar ali rapidamente que ela tem tudo. numa pesquisa no Google, fica muito chato e monótono. Então, trazer para a parte de aplicação que é o grande X da questão, né? Que é o que a Flávia está falando aí. Ressignificar esse ensino, né? Com isso aí. certeza, com certeza. Eu também tenho algumas problemáticas que às vezes eu também percebo. De experiências próprias, de observação também de algumas realidades, a aplicabilidade disso tem
às vezes não dá certo no sentido de que tudo que é repetitivo às vezes perde a eficácia, né? O que eu vejo às vezes é alguns professores que exageram na mesma fórmula e aquilo parece que já começa a afastar o aluno. Eu penso que tem que ser diversificado no sentido de você também trazer outras metodologias, né? Se você fazer a mesma coisa toda hora, ela não vai ter o mesmo significado para esses alunos, para os outros alunos. Então, tem que se pensar outras estratégias. E aí está um dificultador, né? Porque você está dando cada vez mais trabalho e responsabilidade para esse professor pensar outras estratégias. É claro que eu também vejo que tem um momento que é o tradicional, que também funciona. Sim. Não é só a inovação o tempo todo e tudo mais, mas pensar como esse aluno aprende, talvez seja, e como a gente vai ter alguma forma de chegar nesse aluno, é um desafio crescente para a gente. Por isso que eu acho interessante trazer essas novidades, né? A prática, como foi falado, né? É isso aí. E aí também, essa questão de também ser só uma metodologia ativa, o próprio aluno não gosta, tá? Ele também, a gente tem que fazer esse mesclar. Vai chegar uma hora, eu acredito que esse aluno já vai estar adaptado a trabalhar de forma mais ativa. Mas esse aluno que nós temos hoje em sala de aula, ele precisa de ter fazer tipo essa transição. A gente está num momento transicional. Uma transição entre o tradicional e a metodologia ativa, momentos que você vai ter que fazer a parte expositiva e a parte de aplicação. Sim. Né? Porque se você fizer só assim também, eles também não curtem. Chega uma hora que eles também ficam cansados, né, com uma atividade, porque eles têm maior liberdade, né? De uma precisa ser acompanhado, né? Porque não dá para ser, né? É gerenciado, Sim, assim, precisa de ser gerenciado e de ser colocado metas ou alvos para esses alunos, né? E aí, assim, a gente falando dessas metodologias inspiradoras e inovadoras, a gente fala de metodologias ativas, a gente pode pontuar sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, né? Aprendizagem baseada em investigação e problemas. E aí a gente queria que você... Eu sei que você desenvolve tudo isso com eles. De repente, acho que seria legal, né? Ela já até comentou o que ela mais usa, né? Eu queria, antes de passar a palavra para Flávia, a gente perguntar para o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo aí, principalmente quem está assistindo, né? Que aí vai poder colocar no chat aí. Se vocês que estão assistindo a gente, se vocês utilizam essas metodologias ativas, qual metodologia vocês utilizam? O que dá mais certo na aula de vocês? Aula, né? Se você, né, dentro do seu componente aí curricular, o que dá mais certo? Já tentei trabalhar isso, deu certo, não deu? Porque a gente sabe que não é uma regra. Nem sempre vai dar certo que vocês falaram. Então, o que dá certo para a Flávia, às vezes não dá certo para o Roger, às vezes não dá certo para o Edson, às vezes não dá certo para mim. Então, a gente sempre está aí nesse movimento de buscar o melhor para o aluno. Então, mandem para a gente no chat aí o que vocês utilizam. E se vocês têm dúvidas também sobre metodologias ativas ou o próprio trabalho que a Flávia desenvolve aqui, pode mandar perguntas também. Ô Flávio, você já chegou a ter, nesse sentido do que a Carol falou, alguma situação em que você imaginou uma coisa, levou para a turma e não deu certo, os alunos não compraram, teve que mudar totalmente de estratégia? Assim, igual teve frustrações, na própria pesquisa de mestrado, quando eu fiz uma sequência de ensino investigativo. E aí, quando eu apliquei a primeira etapa, eu falei assim, ixi, não vai dar certo. Você pensou logo? Não foi conforme eu esperava. Achei que eles poderiam ter sido mais, poderiam ter falado mais, questionado mais. Porque você está buscando investigação. Aí eu falei assim, poxa vida, eu acho que aquela proposta que eu fiz lá para a etapa 4 não vai rolar. E aí, eu conversando com a minha orientadora, eu falei com ela, eu acho melhor trocar aquela etapa, vamos pensar em outra proposta. E eu fui assim que eu fiz. A gente até lembrei daquela reunião que nós fizemos, né? Falando sobre planejamento, que é nesse momento que a gente antecipa problema. Sim. Né? Quando você tem uma atividade planejada, e aí naquele primeiro momento eu vi que não ia dar certo. A atividade aconteceu, não conforme eu esperado, mas eu tive tempo de adequar as outras etapas. E aí isso acontece. Acontece de você fazer um experimento naquele momento não dá certo.
Esses dias eu fui fazer um Já experimento aconteceu, então? que foi... que eu só Eu fico consegui... imaginando, vai virar, Imagina. vai misturar ali, Vamos vai lá, ser agora mas não vai- sai Foi nada. só na Isso, quarta já tentativa explodiu que o nossa experimento cara, já, virou, e eu pum. já tava até suando. Os alunos, Meu isso Deus. daí não dá certo, não, Né? hein, Tem que professor? dar certo. Não, tem que dar certo. Então, assim, essas coisas acontecem, gente. Aí eu até explico pra eles, gente. Na ciência, isso vai acontecer. Vai ter hora que não vai dar certo. Ou Sim, o experimento não vai mudar de cor. Sim, e aí, sim. aí que eu falo que é aí que é a hora que você vai aprender. Porque você vai procurar Investigar, saber né? o Por motivo que que- porque aquilo não deu certo. E aí, é nesse momento que a gente vai questionando, colocando o aluno para pensar mesmo. Talvez não seria uma coisa legal a gente errar de propósito? Sim. Talvez. Sim. Talvez. Pra Talvez, instigar como- o aluno Exato. a pensar por que deu errado. Seria errado. interessante a gente errar de propósito. Mas sem avisar, né? A gente Lógico, meio que, não, nossa, meu Deus. não. dentro meu do Deus. nosso Ei. planejamento. Como é que faz isso, né? É, Eu não estou só a sabendo. Flávia que trabalha gente. com laboratório, é muito legal, tipo assim, errei. O que será que tá faltando? Tá faltando alguma coisa? Ou coloquei demais? E aí instigar os alunos a fazer essa Temos que descoberta, entender né? por que isso não deu certo. Já era pra dar, o que É tá uma, faltando. né? É uma. Mas assim, também tem uma coisa, um questionamento que às vezes pode acontecer. A gente que está em história, educação física, ciência, geografia, biologia, química, e em algumas áreas você tem uma dificuldade, imagina assim, um pouco mais de dificuldade para aplicação de metodologias ativas. E a gente sabe que a área das exatas há muita... Até mando um abraço para o nosso amigo Jader, se inscreva no canal do Jader. Ele tá Ô, Jader, nós vamos fazer propaganda Jader, sua. você é o cara que a gente faz mais propaganda nesse É, podcast. patrocinem, Ó, Jader. patrocínio. Lembra da Você vai gente, ser nós tá? vamos trazer você aqui E também. você vai participar Jader, também. eu tinha ontem a gente conversou, falei com ele. Falamos com o Jader. O Jader, Falamos. esqueci a palavra. Depois eu lembro. Já deu nosso Clark Kent, né? É, Mas e o midiático. será que não teria também essa dificuldade? Talvez nem todos os conteúdos, os assuntos abordados, a gente consiga trabalhar com a metodologia ativa. Tem um questionamento sobre isso em algumas áreas que acham que é mais fácil, por exemplo, nas humanas, nas biológicas, na natureza, né? Porque a gente trabalha com coisas que são mais práticas e tudo mais. E uma dificuldade maior na área das ciências exatas, principalmente com a matemática. O que vocês pensam sobre isso? Sobre... O uso dessas metodologias na parte de exatas. Porque a cara, gente sabe que a matemática ela acaba muitas vezes sendo até um vilão para muita gente, é uma É. disciplina onde você tem um Mas nível... ao mesmo tempo, você pensar naquele ensino tradicional, não sei também se seria a grande saída, né? Sim, sim. Manter o que acontece em muitos lugares, em muitas escolas. Mas eu acho que dá. A gente tem outras metodologias ativas, como gamificação. Dá para trabalhar matemática na gamificação. Sim, sim. Até no design thinking também dá para trabalhar com matemática. Essa parte Então, da... é assim, é ter o olhar, né, do professor e o objetivo que ele quer naquela atividade, né? Acho que dá jogos. É. E também, Também estamos Flávia, com na o questão STEAM da, agora, né? da interdisciplinaridade, né? A Sim. gente pode utilizar, Sim, ter o acho apoio que é de mais outros necessário. professores com a gente no Não dá para no trabalhar desenvolvimento como do aluno. caixinha mais, né? Você precisa Não. aquele ensino, eu sou disso. A você dá- gavetinha a da biologia, da gavetinha, química, é. da É, matemática. a interdisciplinaridade, ela essa- começa lá da educação começa 3.0, né? Então, 3.0. a gente Por já exemplo, já que tá... a própria BNCC vindo. já traz esses conceitos, né? Sim, da sim. interdisciplinaridade, né? E falo Isso também de facilita multidisciplinaridade, muito, né? Isso facilita muito. De outras Você traz o aluno para um todo, além, né? Isso. Agora é aula disso, agora é aula daquilo. Não. É por isso que o professor do primeiro ao quinto cara, você ser professor do primeiro ao quinto também é muito bacana, né? Porque você fala de tudo. E tá você ali, consegue linkar, Você emenda, você faz os links, por exemplo, do primeiro ao quinto, um quinto ano. Mas tinha um o quinto, ano, né? não tinha uma quarta série, não. Tinha um quinto ano. Quarta série é isso antigo. aí. Então, série é antigo. não tinha quarta série, Eu não. fiz a Tinha quarta série. Eu também. Não, eu fiz quinto ano. Eu sou do quinto ano. Então, assim, eu queria trabalhar a língua portuguesa, eu usava um texto de história. Isso. Então, olha só, língua portuguesa, um texto de história, retirar do texto, fazer toda aquela contextualização. Então, eu estou usando um texto. Mas isso é história ou isso é história ou isso é língua portuguesa? Os alunos me Então, fizeram isso esse é questionamento ano passado, fui trabalhar com questões de saúde pública. E aí eu trabalhei com um texto falando sobre a peste bubônica. Para trabalhar com a questão de saúde pública. Eles, isso está parecendo mais aula de história. Eu disse, não, mas então, Tem nós que podemos contar um usar pouquinho. a história Sim, para precisa. falar um pouquinho de ciência. Pois é, então, Sim. aí tá O grande tudo se- ligado, O grande né? segredo é você aproximar isso tudo que você quer ensinar para a realidade desse aluno. É Sim. trazer para a realidade dele. Se você não traz esse ensino para a realidade dele, aquilo que você quer passar, se você não traz para a realidade dele, tu vai ficar ali a vida inteira.
Sim, E ele é fora da realidade. O nosso aluno hoje é o aluno TikToker. O nosso aluno hoje é o aluno dos frames. Então, aí por isso, essa geração, a gente tem aqueles segundos de atenção. Então, você Sim, trabalha em sim. blocos de atenção com o aluno, né? Então, você tem ali 15 segundos, 10 segundos para prender a atenção inicial do aluno. Despertar esse interesse. E aí você vai introduzindo todo o seu conteúdo em blocos. Quando você pega, né? Quando você prende. É, quando você porque- consegue, ué. será que a gente consegue prender o nosso... Não posso falar... como é que a gente precisa definir esse? É telespectador? O que é? Porque o telespectador é A velho. nossa audiência. Isso. Será que a nosso gente, público. Nosso público. Será que a gente consegue prender... Nossos não, seguidores. seguidores. Estamos chegando em 2024, Então, hein? Estamos chegando. será que a gente Aproximando. consegue isso? Prender os nossos seguidores? Que depois que você prende, ele não consegue sair, ele participa e acrescenta. Sim. Né? E daí vem a aprendizagem. A aprendizagem vem exatamente disso, de você prender a atenção desse aluno. E essa troca. E aí conta pra gente aí, vai lá, conta pra Nossa, gente aí que assim. você eu tô quer saber? Não, você vai. E esse óculos 3D Gente, eu aí? amei esse óculos, É. eu quero falar. Eu amei esse óculos. comprei esse óculos 3D pra, assim, aí eu vou dar fazer uma experiência mesmo. Mas Comprei. é 3D ou óculos de realidade virtual ou é a mesma coisa? Pra mim, leiga, tá? Pra mim é a mesma coisa. Mesmo, Não, então tá. Tá, Eu tá. comprei um Porque óculos desse. Vai ser... O funcionamento é da mesma forma. Entendi. O óculos dele que é chique, né? É só colocar um celular. Esse aqui também é só colocar um celular. Então, mas eu comprei e achei que eu ia bombar em sala de aula, tal. Mas não me resolveu nada. Eu não consegui desenvolver. Então, assim, tenho. Posso pegar aqui? Pode. Tem esse óculos 3D aqui. E aí tá, beleza. Eu comprei um outro tal, e levei, botei. Mas eu não consegui desenvolver nada com aquilo. Aí eu doei. Podia ter doado pra mim, né, Edson? Não, mas eu doei pro Já leva centro. bronca ainda Não, mas aqui eu ao doei pro vivo. centro Parabéns. Lá pro centro Não, de ele- educação é, infantil, não, lá pro ele- Oscar. O Oscar Tá precisava. perdoado, tá? É. Perdoado. Lá para educação infantil, onde você também já teve na educação Gente, infantil. imagina Volta as Redonda. criancinhas da educação Ela infantil é uma com esse óculos. professora. Assim, o que demais. acontece? Ela passou pela educação infantil. Eu acho que também me ajudou bastante. Acho que ajuda, né? Ajuda, É, né? porque a gente trabalhava com a questão da aprendizagem baseada em projetos. Em projetos, né? Educação infantil Então, trabalha era baseado em projetos. muito. Investigação, né? Não é? Isso. O que sabemos, o que queremos sabemos, saber. queremos saber, né? A gente não chega. Imagina eu chegar na... Eu fiz isso. Eu não posso falar, mas é sua vez. Vamos lá, conta aí. Depois eu vou... deixa Conta eu um pouquinho falar. dessas coisas que estão É, aí, vai lá, só pra conta gente aí, entender, então. né? Já não é de comer mesmo, vambora. É, Alguns já- materiais que eu Gente, uso. Vamos começar pelo óculos. Então, são alguns materiais que eu uso durante as minhas aulas. Que eu até deixo na escola. Esse aqui estava na escola. E esse aqui já estava na minha casa mesmo, porque estava dentro do carro. Aí eu falei assim, deixa pra... Carro de professor é maravilha. Ah, essa é porta-malas, do carro. gente. Carro de professor é maravilha. Estava no porta-malas. O que acontece? Eu queria fazer com os meus alunos uma visita a um museu. E tem um museu lá em Mesquita, do IFRJ, que tem uma exposição Neurosensações. Então, ele é uma exposição que mostra todos os órgãos do sentido, o sistema nervoso, porque é uma interação entre esses dois sistemas. E eu queria levá-los. Como eu sei que transporte não seria a minha opção mais simples, e como o próprio museu tem uma visita virtual, eu comprei esse óculos. Na realidade, a primeira vez que eu fiz foi um grupo lá do SESI Playwork que me ajudou. Eles foram fazer uma atividade na minha escola. E aí eu falei com eles, tá, vocês podem vir fazer, vocês querem fazer uma atividade para poder até verificar se o produto de vocês tá bacana. Mas vocês me ajudam a fazer também essa atividade? Eles me ajudaram, foi super legal. Então, a gente coloca, isso é o que eu comprei no YouTube, no Mercado Livre. Ah, sim. E aí, então, você coloca o celular, você pega o celular, coloca ele assim, coloca na animação já, na projeção, coloca ele assim, e o aluno, então, coloca o óculos. Ai, deixa eu colocar. Tá Vamos experimentar. Tá com a nossa... Posso usar com óculos? Pode. Só cuidado aí. Nossa, que eu nós acho que eu quatro não... usamos óculos. Meu Deus do céu, Ai, quatro. meu Deus. Não, eu não E uso aí, óculos, nesse não, esse caso, óculos aí aqui tá- Só pra parecer que eu sou intelectual, mas tá, entendi. nos óculos. Eu só não enxergo o que eu falei aqui, mas essa questão do óculos aqui. E eu aí, só- então, o aqui, aluno... O meu nariz fica aqui dentro, porque o meu nariz Isso, é fica grande. aí Ah, mesmo. tá. O aluno... Fica ele igual fica máscara. como se ele tivesse Flávia, tem que dar uma energia. segurada, né? Porque é bem pesado. Porque pesa, isso aqui Pesa, o aham. celular É pesa por causa isso aqui. do peso do celular. Né? Entendi, E eu aí tô o vendo aluno a fica gente imerso mesmo. dentro daquele local. Eu tô bem aí? Então, ele Tá, sentado, amigo. ele é até bom sentado porque ele pode
pode ficar tonto, Nossa, né? e eu falando em tonto, né? Ataca E a ele, crise então, da ele tia pode da olhar labirintite. para cima, olhar para as laterais, Eu vou olhar aqui virar também. 360 e ele vai conseguir... Ele vai fazendo tudo isso? Ele vai conseguir Fazer ver o todo tour. o ambiente, o tour mesmo dentro da exposição. Então, isso foi muito bacana. Ah, isso é E eu bacana trouxe essa mesmo. proposta porque os nossos alunos aqui em Barra Mansa normalmente não Tem se uma deslocam, tem dificuldade mais enorme, né? dificuldade Tem, sim. para fazer essas visitas. E aí, assim, ele foi bem legal. Nós dividimos a turma em grupos e cada grupo tinha um óculos por grupo. Quer ver? Deixa eu ver também. Eita, E aí, os alunos tinham Eu algum tirei. tempo eu tirei. para porque eu vou ver poder visualizar a exposição. Então, eles conseguiam Isso, aí ver você usou um óculos para Por- quantos alunos? um óculos para 4, 5. Então, eles tinham um tempinho. Aí tipo, você 5 tem, no mínimo- tem que minutos. ter 4 celulares. Se você usar... Sim. Aí, ano passado eu fiz sozinha. O que eu fiz? Eu combinei com alguns alunos, traz seu celular. E aí nós fizemos o grupo também de novo. E aí cada grupo teve em média aí 5 minutos para cada criança conseguir ver, visualizar Que o bacana, ambiente. gente. Então, assim, Olha eu ressignificar o celular em sala de aula, né? É isso. Então, e aí, Você vai é- ressignificar o celular, e não é por posso isso usar. que eu falo que, assim, eu acho que o celular e a própria tecnologia veio e a gente não vai conseguir se desvincular dela mais. É isso. Acabou. Eu falei Agora, isso. é usar estratégias que vão ser benéficas, Sim, Sim. sim. né? Eu gosto muito de Antever os problemas também na questão do Sim. planejamento, porque você tem que pensar já o que pode dar errado e já imaginar também situações para você poder resolver ali caso isso dê errado, né? Porque Sim, lógico. tem que se pensar Porque nisso, né? tanto essa visita que eu fiz, ela dá para fazer tanto no óculos quanto colocar ela no YouTube. Aham. Então, coloquei ela, tá lá no YouTube, você coloca e tem um locutor e ele vai explicando a exposição. Então, se por acaso desse algum problema aqui, eu Você iria teria o plano B de... pro YouTube e todo mundo veria junto, né? Mas eu acho que, assim, a imersão no local é muito mais significativa. Ah, Com sim, certeza, sim, você, sim. não, você prende a atenção diferente, do né? aluno. Porque se você colocar ali um vídeo no YouTube, uma projeção, aí você já tem que apagar a luz Uhum. Sim, da sim. sala, aí começa. Aí começa a deitar, É, dormir. é verdade, isso é verdade. usar- Não vai, não vai. E assim, é melhor essa assim. visita ela tem 15 minutos. Uhum. Então, assim, dá pra gente fazer, dividir um pouquinho pra cada um e deu certo. Ano passado eu fiz sozinha, deu certo. Foi muito. Aí depois que eles Muito usam, bom. por exemplo, lá, você usou os óculos com eles, aí depois você abre um debate. Abro um debate, peço pra eles, como eu trabalho com o sexto ano essa atividade, peço pra eles desenharem aquelas informações que foram mais significativas, Sim, sim. né? Peço pra eles destacarem um sentido que pra eles foi mais importante. E aí peço pra eles também escreverem alguma coisa. Ah, Isso. legal, fazer, legal. né? Aí depois a gente conversa. E aí, o que vocês acharam? Qual foi a parte que você mais gostou? Porque a parte que ele mesmo gostou, o outro também pode não ter gostado. Sim, sim. E aí fazendo articulação com o neurônio, que é uma célula. Sexto ano, eles são muito novinhos, né? Aí tem um neurônio nessa visita, tem um neurônio no teto. Olha que bacana. Então ele olha pra cima, assim, tem um neurônio gigante. Ah. Então, assim, isso impacta muito, né, pra esse aluno. Ele nunca mais vai esquecer a estrutura do neurônio. É. E É. corre o risco bom, né, dele também se apaixonar, igual você se apaixonou num Ih. momento como esse pelo Exatamente, eu acho conteúdo e seguir. Eu falo que o aluno tem que ser encantado, né? Isso. Eu gosto de iniciar o ano sempre com experimento. Gente, Pra todo mundo. Os professores são encantadores de alunos. Então, Sim, precisamos ser encantadores de Né? alunos, né? Precisamos ser encantadores de É, alunos. e assim, eu estava até conversando com o meu coordenador ontem do estado, né, da minha escola lá, da rede estadual, que assim, o primeiro bimestre eu quero encantar eles, eu quero trazer eles para mim. Sim, sim. Então, principalmente os alunos que estão chegando na escola naquele momento, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia E- e dá super certo. E é uma motivação para nós mesmos. Porque começar um ano letivo, né, numa perspectiva tradicional, já te faz caminhar naquilo e talvez não iniciar um outro tipo de metodologia e você não acaba estimulando esse aluno da maneira que você gostaria. Porque a gente sabe que a gente tem potencial. Sim, sim, com certeza. Né? E começar já encantando, eu acho que é motivador para nós, para que Sim, sim. a gente consiga continuar o trabalho, né?
E falando de estratégia, isso até vai um pouco contra uma estratégia que é comum. Quem é professor sabe do que eu vou falar aqui. Normalmente no primeiro bimestre é muito comum os professores, para poder garantir os 4 bimestres ou os 3 trimestres, quando são trimestres na escola, tentar segurar a nota, tentar fazer com que... Dificultar, né? Dificultar para esse aluno não Fica ter notas muito altas, para, do ponto de vista comportamental, eu conseguir ter esse aluno até lá o final do ano e tudo mais. Eu não, assim, estou criticando pura e simplesmente. Só que talvez a escola não funcione bem o aluno dessa maneira, né? Porque é uma estratégia já antiga e que resultado prático para o dia a dia, a gente infelizmente... Você tem resultado de nota, né? Você tem resultado de boletim, mas nem sim, sempre. sim. Nem Agora, de sempre o resultado aprendizado, de nem boletim sempre. a nota não pode ser um fim em si mesmo, né? Gente, a nota é só um número, A nota né? pela nota é só um número. Mas o que você fez durante o ano? O que esse aluno leva de você? Sim, Eu acho sim. que Você viu, o Guto cantou uma música aqui da época da escola da dele. que cara, é que muito ficou... antigo, deve ter aí uns... Né? Deixar claro que o Guto cantou uma música aqui que não é da minha época, deve ter uns eu também não ouvi aquela música não. Hein? Eu nem vou conheço, falar que eu já mas ele cantei lembra também. da professora que cantou cantei, aquela dancei, música de... uma loucura. Não sei se é cara. do 1915, 17. Por aí, por aí. Só faltou... Você é de 1930. Só faltou aquela... Então é Só faltou contemporaneidade. É contemporaneidade aqui. Então eu acho assim, o que a gente precisa fazer quando a gente entra na sala de aula, o que eu quero deixar para esse meu aluno? O que eu quero que esse aluno leve de mim? Assim, nunca mais eu quero ver aquele professor na minha cara, na minha frente. Qual o encantamento, né? Acho que a palavra é encantamento que a gente precisa. Muito legal. E eu já essa estou palavra. encantado com isso. É. Eu queria deixar isso aqui, que eu vou trazendo para cá umas peças aqui. Pode deixar aqui. Pode. Cuidado, hein, Flávia. Não é de comer, não é de comer. Aqui são alguns modelos didáticos que, como eu trabalhei com órgãos dos sentidos, né? Gente, é muito Eu legal fiz isso, olha. esses, eu pedi, né, para alguém fazer para mim esses modelos didáticos. Caraca. Então, depois que eles fizeram a visita no museu, na outra Isso etapa, tudo é uma sequência, é né? uma Então, a sequência. visita no museu não foi algo solto, né? Só pra... Ah, eu usei isso daqui como... levei isso daqui uma novidade. Aí usei, beleza, acabou a minha novidade. Não. É. Saí daqui... E aí depois eu apresentei os sentidos para eles, da forma que está no nosso corpo, como que ele são para eles pegarem, né, palparem. Apesar, Gente, assim, olha que legal. a língua, então, verdade. assim, Eu acho que eu tô com a língua, fome. eles ficaram loucos pela língua, né? O olho ele abre aqui, ó. Opa, Você vê a Olha. estrela lá dentro. olha. Interessante, né? A única coisa que a gente não conseguiu fazer em 3 dimensões é a questão do olfato, né? Porque aí o olfato era mais complicado, mas aí a menina, se eu consigo fazer ela uma Eu acho que meu nariz é em 3 dimensões. Vou botar né? aqui, ó, tá? Sim, Então sim. você vê Olha. que a entrada, né, o epitélio olfatório, aí eu vou explicando, e aí mês em mês, Ah, os tá. trabalhos dessa atividade. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Pra tô- quem não tá vendo direitinho, porque tá assim, olha. Aqui, ó, uma Foi boca, tudo feito em grupo, tal. então eu Eu organizei já dei em aula em disso grupo. daqui. E já tem, e aí, igual a Flávia falou, epitélio, nananã, já tem um nome difícil. Sim, Já tem, sim. né, Se você não chamar atenção com alguma coisa mais palpável, Uma coisa mais meu prática, amigo, já só fica era. só uma teoria Exato. complicada, E né? aí a orelha, aqui é porque quebrou, né? Que aqui é um tímpano, e aqui entre o tímpano e essa parte aqui tinha os 3 ossículos. São os 3 menores ossos que tem no nosso corpo. Aí eu não sabia, nós temos 3 Então, menores ossos. eu vou Desculpa, mandar pra mim pra tava moça. aqui no É que dedinho. essa moça mindinho. mora no Rio Grande do Sul, gente, que fez essas peças pra mim. Eu vou pedir pra ela reformar, ela já disse pra mim, é só enviar pra ela que ela faz a reforma. Então, daí a gente foi estudando os órgãos do sentido, como que esses sentidos são percebidos e captados pelo nosso corpo. E aí, para finalizar, como é uma prática já minha, desde 2017, nós fizemos um perfume. Aí, fez perfume. Chegamos no perfume. Chegamos no perfume. É, assim, essa Alquimista. ideia- Ela é, a perfumista. ela é encantadora e perfumada. Maravilhosa. Cheiroso, eu vou Cheirosa. falar essa história do perfume, assim, fica meio pequeno, né? Mas isso tudo começou aqui, nós chegamos a fazer um perfume. Olha só, um início, um meio, não vou dizer um fim, né? Mas Mas uma conclusão. uma né? conclusão Sim, sim. de algo, porque assim, às vezes Existe a sequência. existe né? uma Ela é sequência, real. né? Uma sequência que funciona. Eu acho que é esse o grande segredo que a gente, enquanto professor, precisa ter, que às vezes a gente não tem. É essa sequência. Assim, olha, eu estou aprendendo isso para encaixar com isso, com qual fim?
o fim é eu chegar aqui, eu saber por que eu sinto... Isso aqui é para cheirar? Pode cheirar, né? Então vai você lá que faz, depois E eu aí a cheiro. gente entra no planejamento reverso, né? Planejamento Então reverso. eu quero fazer com que A eles... finalidade é a aquela finalidade lá, é aquela né? lá, Quero mas que aí eles eu vou aprendam a ser capazes de- trabalhando tudo isso, né? E aí, com essa turma, o que eu fiz? Eu só fazia perfume líquido. Só perfume alcoólico. Eu falei assim, não, tem que trazer alguma coisa diferente. Aí foi trazer ele em pasta. Caraca. Gente, eu Peraí. nunca tinha visto Não, perfume peraí, em pasta, peraí. juro. Já viu? Eu uso... Perfume em não, pasta? Pasta? Nem pasta não, mas eu É, sou não, uso... mas Mas igual também. aquele desodorante, desodorante. assim, Ah. mas perfume, gente. Perfume é um cheiro mais forte de que Não, desodorante. é verdade. Eu uso Mais forte do que desodorante fixa mais, né? em creme, eu não uso desodorante em... Eu uso em creme, Rolon, amigo, mas eu essas tô coisas? Eu falando não uso no Rolon no também, sentido eu do não. perfume. Do Eu perfume, nunca né? vi perfume sem ser É, líquido. já viu desodorante, É. é verdade. Nunca vi. Pode. Pode. E aí, então, nós fizemos. Aí, aqui, ó... a gente Deixa eu ver se o cheiro é bom. Vamos ver se Ah, Eu vou pode usar está já. aprovado ou não. Deixa eu ver esse Será que eu cheiro. posso Tio comprar ou meu não? falava assim, deixa eu ver esse Esse cheiro. aqui é Ai, meu contratipo, Deus, tem um tá? pra abrir. Como é que é? O que É é contratipo. O que é Eu contratipo? comprei essência de perfumes já conhecidos. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Então vai Mas ser uma... esses dois Mas eu não não lembro cheiro. agora. Ah, né? esse aí deve ser o... Eu não lembro qual que é qual, né, Chuanchu. gente? É verdade, Tinha né? o Chuanchu, tá? Para ser bobo. É cheiroso, Pô, tá? cheiroso. É cheiroso. Esse é o Rapaz, Chuanchu, é muito Eu não francês. lembro, gente. Quem é qual que Vitória? qual. É a aluna que Secret. fez. A aluna que esse fez? perfume. Ah, tá. É Victoria's Secret. Pensei, eu já ia falar Vitória Secret. Quem é Vitória? Vitória Secret. Secret. Ah. É maneiro. Muito E bom, Flávio, muito e bom, os Flávio. alunos levam perfume pra ele? Leva. Depois, gente, olha aí, o isso. que nós Além de fizemos? tudo, né? Nós Como é que é fizemos, esse caminho? então... Como é Olha que o é? Você fala, empreendedorismo conta, aí. assim, como é que é esse caminho para chegar assim? Você contou como é que vai fazendo? Então, E esse eu fui aguçando a curiosidade. Eu comecei lá perguntando para eles o que era um perfume. E eles foram me falando, tá? E aí nós passamos pelos órgãos do sentido, a interação com o corpo, sistematizamos. Aí eu fui para a sala de aula mesmo com a parte sistemática, Sim, texto, leitura, discussão. Aí nós chegamos aqui. Aí, isso que eles já estavam todos esperando esse dia. O Até dia eu que nós ficaria. íamos no laboratório fazer o perfume. E aí, então, eu dividi eles em grupo, dividi a turma no meio. Um parte do grupo fez a parte líquida, outra parte fez a parte sólida. E aí, eles foram pro laboratório com o roteirinho, tá? Porque, assim, nessa idade tem que direcionar. Tem. Não tem jeito. Aí eu expliquei para eles como que eles se comportavam no laboratório, apresentei os equipamentos, né, que a gente utilizou, porque para fazer isso daqui precisou aquecer, Sim, porque sim. a gente usa Tem aqui que tomar cuidado, né? cera de abelha e óleo de coco como base, Uhum. né? Então tem que derreter esses dois, porque a cera de abelha ela é sólida em temperatura ambiente. Até o óleo de coco, eu usei óleo de coco de babaçu. Ele também é mais sólido. Então aí você trabalha, olha só, como que é legal. O que você trabalha, você foca numa coisa, né? Perfume. Fez todo esse processo. Mas além disso, o que tá ali escondido ali que você também tá aprendendo? Técnica de segurança, que você tem que entrar Sim, num laboratório, que sim. você tem que estar usando Os cuidados que tem que se ter, né? os como se chama? EPIs. EPIs, né? equipamentos EPIs. de proteção de individual. proteção, para que você tenha uma prática segura, né? Então, assim, Verdade. né? Olha só, o que também está envolvido além disso tudo, né? Muito bacana. E fora eles também reconhecerem que esses produtos que nós usamos para fazer estão no cotidiano deles. Sim, sim. Tanto a formulação sólida quanto a formulação líquida. Porque aí a gente vem da pandemia, onde o álcool foi muito utilizado para desinfetar, né, as mãos, o ambiente. Sim, sim. Aí eu fui conversar com ele sobre a parte líquida, que a gente usa álcool, mas usa álcool de cereais. Então, qual que é a diferença? É a obtenção desse álcool, é obtido de outras fontes, Sim. né? Então, aí a gente conversou muito, e aí eles vão vendo que essas substâncias, elas já estão no dia a dia deles. Só não sabiam como, né, e outras formas de utilizá-la. Traz uma propriedade, né, pra gente. Assim, certeza. aprendi isso aqui, caramba. Chega em casa, ele vai falar, isso aqui é disso, isso é daquilo outro. Aí eu tenho um perfume lá, caramba, eu sei, eu posso não saber, assim, muita coisa, mas eu sei como ele foi desenvolvido, qual o primeiro processo, né? Isso é muito bacana. Acho que isso que é realmente a ensinagem, né? Acho que isso faz a diferença, né? Acho que isso faz a diferença, né? Não, e Isso ainda é no aprender, final, eu ainda fiz um concurso de rótulo. Eu falei assim, não tem produto que sai de uma loja sem rótulo, ou sai de uma fábrica sem rótulo. Aí, nesse caso, essa aluna foi o mais votado. Eles mandaram esses rótulos para mim, eu fiz uma votação
dentro da E escola. eles puderam fazer usando o Canva. Esse aqui foi feito no bacana. Canva. E aí, a escola, os professores, o corpo docente da escola escolheu o mais votado. E esse rótulo, fiz o rótulo para todos os perfumes. Então, todos eles saíram com esse rótulozinho. E aí, depois que tudo isso estava pronto, eu entreguei. Cada um levou o seu. Caramba. Isso. Você tá demais, falando né? aí, eu tô aqui pensando como é que eu trabalho a chegada da família real no Brasil. Cara, eu já te imagino com aquela vestimenta maravilhosa, verdade. Então, como é que chegando, hora pois. vou ter que fazer um barco. Eu acho. Vou ter que fazer um barco, alguma Sim, coisa. Como é que sim. eu vou ensinar? Teatro, Eu Teatro. acho. Já fiz bastante, eu fiz bastante com eles, assim, depois assim, dessa correria. Nos anos iniciais é muito bacana. Eu fiz um teatro da chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil. Foi na época dos 500 anos, eu fiz um teatro com os alunos. Ficou muito bacana. Nós confeccionamos barco e tal, e ficou muito maneiro o teatro. Tem umas fotos dele lá. Aí tinha uma parte que tinha um menino muito engraçado, que quando ele se depara com os povos originários, com os índios, né? E aí ele olhou, eu não quero, a frase dele, eu não quero morrer, porque ele já achava que ele já ia ser morto. Foi muito maneiro, mas com muita propriedade. E aí, assim, eu acho que é isso mesmo que a gente precisa fazer. É isso aí. É trazer. Com Você certeza. pode trazer, por exemplo, o Big Bang? Pode. Pesado, não. Vou repetir alguma coisa, não pode não, né? Acho que Aí é eu muito, quero né? me ferir na geografia. Não posso. Mas tem muitas estratégias, Tem muitas né? estratégias, que cabem né? para tanta De coisa. tudo que você está falando aqui, tudo que você está falando, assim, aí a gente tem o nosso roteiro. Nós esquecemos temos de falar. roteiro. Nós temos roteiro. Nós Hoje, não 2 somos- páginas de roteiro. duas meu páginas Deus de do Só céu. tá roteiro, não aumentando, meu Deus do aleatório. céu. É. Antes vai Não é parar, senhor. aleatório isso aqui, ó. Só gosto de papel, senhor. Sala de aula invertida, a educação, aí né, as metodologias ativas. Sala de aula invertida, o que você fez, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em investigação e problema, e precisou aqui, nós não falamos de teoria, nós falamos de prática. É. Tudo isso na prática. Então, eu nem vou ler, não tem como ler, Não ou como, precisa, né? como Não falar. Às vezes a gente precisa. fica preso a algumas teorias. Sim, É. sim. E quando, assim, eu sei que não é simples. Desenvolver tudo isso. Dá um trabalho danado você pensar nesses projetos. As frustrações de chegar, como você falou, puxa, deu errado no primeiro dia, deu errado no segundo. É o aluno que vai pendurar no ventilador enquanto você está olhando para uma coisa, para outra. E vamos lembrar Verdade. aqui que a Flávia trabalhou isso em escola pública, Escola pública. né? Porque nós temos algumas pessoas que falam Isso dá certo. falam da dificuldade de ter um material para se trabalhar com aluno. Então, ela conseguiu trabalhar dentro de uma escola pública. Então, é possível, né? O que me incomoda é assim, a minha crítica, que eu acho a crítica de muitos professores também, e claro, isso não tira o fato de que a gente tem que buscar, que a gente tem que correr atrás de desenvolver novas metodologias, de trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, até porque para a gente é melhor com relação a ganhar esse aluno, conseguir dar uma aula de qualidade. Mas isso deveria ser pensado por um sistema, né? A gente está falando de você conversar diferentes componentes. Em que momento, né, a gente senta para conversar, para negociar? Né? Eu, por exemplo, lá no São Pedro, sempre fiz muito projeto com a professora de ciência. Um abraço aí para a Rosana, se chegar nela esse podcast. Vai chegar. Abraço, Rosana. Muito com a Rogéria, que era de arte, muito com a professora Úrsula, que é de história, que também é lá de Volta Redonda. Cara, a gente fazia muita coisa juntos. Mas porque a gente também tinha uma amizade, a gente tinha facilidade de conversa, mas não é porque havia um sistema preparado ali para a gente poder fazer isso. Não era uma coisa pensada pelo sistema educacional, era uma coisa pensada individualmente, né? Eu com ele, com ela. Então fica muito também nas costas do professor desenvolver isso. E não deveria ser, né? Criar a estrutura. Poxa, eu preciso, para mostrar, se falhou aqui, aí eu tenho que usar um data show para jogar, e às vezes não tem data show na escola, tem um data show, não tem internet. Essas são algumas questões que os professores levantam muito, mas que de fato são alguns empecilhos aí para o nosso dia a dia. Sim, que não, acabam com certeza. Desmotivando muitas vezes o professor a Essa tentar questão do fazer, trabalho tentar levar, né? interdisciplinar, que você acabou de comentar, eu falo que isso tem que partir da parte pedagógica da escola. Sim, sim. Porque eu ouço os professores reclamando que grande parte dos projetos acabam não saindo porque não se tem esse tempo de parar e pensar. É verdade. Parar, É pensar, necessário, né? planejar esse projeto. Então fica assim, eu vou conversar com meu colega e nós Então, vamos mas fazer. é por isso... Aí ele deixa de ser interdisciplinar e passa a ser multidisciplinar. É isso. E aí ele perdeu a sua, né? Uma característica que era cai importante. de nível, né? Vamos não, dizer sim, assim. sim.
né? Então, A gente está vivendo muito dessas individualidades na educação brasileira, né? É. Isso é um problema Eu sério. faço o né? meu, fecho a minha porta, faço É. o meu, isso. Eu fiz Chego, um faço o meu, projeto, vou eu embora. fiz um projeto com o Marcos, né, de Mendes, era Marcos do Santo Antônio, agora eu falei que ele é Marcos de Mendes. Um abraço, Marcos, você me largou, né? Me Saudade, largou. amigo. É, saudade dele. Então, assim, nós fizemos um projeto de cubo mágico. História e matemática. Nós fizemos campeonato de cubo mágico. O negócio foi muito maneiro. Aí entrou Vanessa, entrou a escola inteira em alguns projetos, todo mundo junto desenvolvemos. Foi muito bacana. Então, acho que isso, essa sua fala, ela é muito pertinente. importante. É o que a gente pensa A pro gente campeonato precisa. tabuleiro, né? É, o Dos campeonato- jogos tabuleiro. É, os jogos tabuleiros estão vindo Tentar aí. integrar, se né? você não junta com o seu parceiro, se você não junta com o outro, seu trabalho fica individual e seu trabalho não avança e o aluno fica em caixinhas, esperando você É. ir embora para entrar outro professor para ir embora. É, Mas quando é. tá junto, isso dá uma diferença muito grande. Com certeza. Vai, que vai? Eu tô vendo mais ali. Não é de comer também. não tem Ah, nada mais de comer aqui coisa. hoje. Vamos colocar aqui. Na Chega na hora realidade- do almoço, a gente não vai ter nada para comer, Mas né? eu queria ver o jogo. É um Na jogo. realidade, Tem jogo, igual tem assim, a gente reclama muito que na escola não tem o quê? Internet. É. Então, assim, E eu realmente gosto é um de limitador, fazer, né? eu gosto muito de fazer jogo na internet. Ah, eu faço Gosto do Kahoot, gosto do Quiz. Sim. Eu gosto de usar. Eu faço no ensino médio, sempre minha primeira aula é um quiz no Quiz, né? Então já, né, aquela coisa. Mas dá pra gente fazer também jogos. Esse aqui Mesmo é um jogo, sem a internet, Esse né? aqui é um jogo da memória, que eu uso muito pra trabalhar com química orgânica no ensino médio. Tô vendo Tanto ali. esse aqui é um dominó, Tá, não. ó. Com as funções orgânicas, ó. Então, assim, E as cadeias. e sim, fui eu que fiz, tá? Eu imprimi, aí fui lá, plastifiquei pra durar mais. Aham. Esse jogo aqui, esse aqui, algumas escolas aqui da prefeitura têm, tá? Esses modelos, né, pra fazer moléculas. Ai, desculpa aí que a bolinha caiu. Opa, as moléculas. Mas aí, As moléculas sapéculas. constrói as molequinhas, né? Igual eu falo com eles, eles acham, morrem de rir, né? E aí, vamos trabalhando. Então, eu já fiz jogo de tabuleiro também, faço... eu tenho um agora lá para trabalhar com tabela periódica, que é Uno. Ah, sim, Uno sim. de Eles tabela adoram o Uno, periódica, né? Eles adoram. Pô, como Então, gosta, assim, molecada gosta de Uno. Dá pra gamificar dessa forma, dá pra gamificar Sim, sim. lá na internet, né? Usando os aplicativos online. Dá pra E fazer- lembrando que o professor que faz esse tipo de coisa, igual, o material é dela, né? Ela toma todo o cuidado e ela vai usar Sim, pro sim. resto da vida. É porque às vezes, não sou profissional dela, obrigado. vamos botar Alguns pensam, não sou obrigado a gastar meu dinheiro para Claro fazer. que não é. Não é. Claro que não. Mas se Não você é. quer uma qualidade para o seu trabalho, Sim. a gente está falando de uma coisa que às vezes vale a pena o investimento, porque é uma coisa que vai melhorar a sua qualidade de vida, porque o nosso trabalho é um trabalho exaustivo, é um trabalho complicado, é um trabalho que está com pouco apoio da sociedade no momento, que é um problema, pouco apoio das famílias, da própria sociedade em si como um todo. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar o nosso trabalho, para melhorar o nosso trabalho, para qualificar, para trazer o aluno para o nosso lado, poxa, tudo isso é qualidade de vida para a Sim, gente, com né? certeza. Importantíssimo a gente pensar também Vale a partir super dessa a pena. perspectiva, né? Com certeza. Eu É um acho. investimento, né? Na verdade, acaba se tornando um investimento É um pra gente. Né? investimento. E aí, com isso, a gente consegue justificar para a escola que é interessante que ela tenha esse material. É verdade. Entendeu? Porque se não partir de alguém, se não partir de um projeto piloto, como que você vai falar assim, olha, seria interessante que a escola adquirisse um material para trabalhar os sentidos. Seria interessante que eu tenha um material, o álcool, não sei o quê, de cereais. cereais. Álcool de cereais. Seria interessante. Seria interessante eu ter um laboratório de ciências dessa escola. Verdade. Então, verdade. assim, aos poucos você vai galgando lugares que são fundamentais para o aprendizado do aluno. Sim, sim. Tá? E, obviamente, justificando tudo isso com o seu trabalho. E ele bem feito, então, aí que É verdade. não tem desculpa. Isso é verdade. Tá? é verdade. Então, fica aí. É um investimento. Pensem como um investimento. Né? Onde os professores precisam pensar como isso, mas também não são obrigados. Não, com certeza. A verdade é que, assim, o não a gente já tem. E a gente vive muitas vezes vivendo do não, do não posso, vivendo de uma lamentação. Sim. A gente vira, às vezes, a sala dos professores vira um muro de lamentações. Nossa, Olha, o nem me aluno fale. isso, o aluno aquilo. Mas isso a gente já tem.
Aham. Sim, sim. Dentro da escola, isso a gente já tem. Não podemos ser inocentes o suficiente e achar que nós vamos para a escola pública ou para a sala de aula e achar que vai ser tudo mil maravilhas, que vai ser tudo espetacular. Não será. Não será porque nós somos pessoas com uma cultura diferente, encontrando alunos com uma outra cultura. Sim. Que tipo de aluno você recebe? O que esse aluno tem? O que você tem de propriedade que esse aluno seu não tem? E às vezes nós vamos para a sala de aula sendo a gente... Nós vamos, ao invés de ser o adulto da relação, nós somos o adolescente da relação naquele relacionamento com o aluno. Verdade. Então, quando a gente chega ali, fala assim, é o meu leão para matar. Eu tenho uma camisa, ela estragou, vou ter que comprar outra. Uma camisa de leão, que às vezes eu usava às quartas-feiras, está na hora de eu matar o meu leão. Então, de eu matar o meu leão. Nós vamos para a sala, é um leão por dia para matar. É só na educação isso? Em todos os setores, em todo lugar você vai ter isso. O cara que vai para a indústria, o cara que vem para fazer um podcast, chega lá, ele tem que arrancar uma televisão. Ele tem que arrancar uma TV, porque aquilo garrou. Então, assim, todo mundo tem o seu leão. E qual é o objetivo nosso? Matar o nosso leão do dia. E não é vencedores. Sermos vencedores. Nós não adianta a gente ir para a sala que assim, não vai funcionar. Porque esse não a gente já sabe. O aluno não vem para nos ensinar, nós vamos para ensiná-lo. E não são eles que têm que nos motivar, nós que temos que motivá-lo. E cada item desse aqui, que às vezes dá vontade até de comer, não sei, de repente eu acho, Flávio. Cada coisa que tem aqui, pode puxar? Pode. Cada coisa que tem aqui, eu estou encantado, assim, eu já era encantado pelo seu trabalho, eu te conheço pelo seu trabalho, ouço você fala, vejo as coisas que você faz. Fiquei muito feliz com o seu artigo, ainda não consegui ler, vou na correria, manda para mim que eu vou parar para ler um pouco. Nós somos muito felizes, né? Com certeza. E o não a gente já tem, não é? Quando a gente chega na sala, o não a gente já tem. E o que a gente faz com esse não? Transforma em sim. Todo dia a gente transforma o não em sim? Não. Às vezes a gente leva a sério, mas ele disfarça, né? Meu Deus do céu, gente. Tá muito Mas tem que poético. dar uma dentro aqui, terrível. tá, Edson? Tem que dar uma dentro aqui, porque eu trabalho numa escola do estado, em Volta Redonda, que a minha diretora abraçou a causa comigo. Ai, legal. Uma salva de palmas para a escola. Então, assim, em 2019, eu fiz um projeto com eles também, relacionado a perfume, mas eu estava trabalhando com a meu TCC do Lato Senso ainda. E ela falou comigo, você não vai bancar isso sozinha esse ano. Então, assim, ela abraçou, me ajudou bastante. Porque você já tinha começado, Eu já tinha dado certo. já tinha dado também tem certo. isso, né? Então, quando a gente... Desculpa, eu falo E muito. assim, desculpa. não, e assim, só pra fechar, né? Assim, eu tenho muita gratidão, eu falo com ela toda vez. Eu tenho muita gratidão porque você abraçou o meu projeto. Pode falar E o o nome projeto, dela aqui. Cláudia. Parabéns, Parabéns, diretora Cláudia. Cláudia. Parabéns, Qual Cláudia. escola? Muito bem. Fala aí. Colégio Estadual Rio Grande do É. Norte. Aí, Cláudia, do Colégio Estadual Rio Grande do Norte. Então ela Tudo abraçou bem? muito. Parabéns, abração Cláudia. da Gostei casa. muito. Assista o podcast. Eu vou mandar o link pra ela. Isso. Nós vamos fazer um podcast aí na sua unidade escolar e saber. Vamos trazer aqui. Então, assim, só deu certo porque ela me ajudou. Porque, assim, a escola, os professores, meus colegas me ajudaram muito também na época. Porque não foi fácil, porque dessa vez, como eu fiz com os maiores, eles criaram a própria fragrância. Né? Então, eu trouxe os óleos essenciais. Eles criaram do zero a fragrância. Então, aquilo me demandou uma semana de trabalho. Então, eu fui na escola de segunda a sexta trabalhar. Então, eu ia tirando os alunos de sala de aula, levando para o laboratório, tudo aos poucos. Então, aquilo deu muito trabalho. Então, assim, Parabéns. só que tenho a agradecer, né, a escola que eu... A gente Verdade. fica bom, né? Bastante. Eu fico orgulhoso com isso, porque assim, quem é professor. Assim, tem, assim, hoje você está aqui, mas quantos outros têm isso também? Que aí eu vou voltar lá no Djavan, que os nossos alunos insistem em 0 a 0, mas a gente pelo menos tem que querer 1 a 1. né? Vamos insistir pelo menos no 1 a 1. Então eu acho que isso é importante. Não adianta a gente chegar na sala como derrotado. A gente precisa fugir desse lugar comum. É isso. E aí eu fiz um... Vamos, chegamos. Vamos. Chegamos, olha. Vamos, eu- e agora é tudo a ver. Eu fiz um texto para hoje. Eu fiz um texto para hoje. E hoje eu acho que eu... Tá inspirado. Eu tô meio musical. Eu já me veio de Djavan. Porque assim, é uma verdade. Se a gente não traz essa leveza para nossa vida, se a gente não traz essa leveza para a sala de aula, se você não chegar leve na sala de aula,
tu vai ficar no 0 a 0. Sim, sim. Pelo menos 1 a 1, né? É verdade, verdade. E a pessoa fica, você não... Como é que é? Você disse que não sabe se ir, mas também não tem certeza que sim. É Djavan. Mas aí eu trouxe hoje, assim, enquanto você falava, eu pensei em fugir desse lugar comum. E aí eu lembrei de Gilberto Gil. Vamos fugir. É isso aí. Vamos fugir. E aí eu fiz um texto aqui. Hoje nós estamos mudando, né? Tá ficando profundo. Então, É, vamos lá, tá aqui, ó. Vamos lá. Quem me viu escrevendo aí, eu tava concentrado, tá? Tava concentrado. Eu acredito. Tá, mas eu te tava conheço. ouvindo tudinho. Ó, vamos fugir. Não da sala de aula, ainda que essa seja a vontade. Vamos fugir da zona de conforto. Vamos fugir das aulas tradicionais, nos embrenhar no desconhecido, deixar de olhar só para frente, de olhar na nuca de tanta gente. Vamos fugir do silêncio, trazer algazarras para os nossos dias. Seguimos a estrada do encantamento, não importa o ponto final nesse momento. Vamos fugir desse lugar que não pode nos caber, para um lugar de novas ideias, que seja difundido um novo saber. Ficou grande? Vamos fugir para uma nova metodologia, trazer para a sala de aula uma boniteza que impulsiona os nossos alunos todos os dias. Ficou meio finalzinho do ponto legal, mas tá bom. Com certeza. acho que eu Pode teria botar que um com mudar certeza aqui. aí no final. É. Que impulsiona nossos alunos com certeza. Acho que fica melhor. É. Porque eu quis fazer aqui a metodologia com todos com os dias. todos os Dentro dias. das minhas rimas pobres eu queria fazer. Eu já tô Mas fazendo deu questão certo, de tá ter. vendo? Não tem rima Eu vou Não. refazer. Mas se você achou ruim, Eu achei, eu vou refazer na próxima, eu leio o final. Tá bom. Mas eu gostei de boniteza. Daqui a Boniteza deu uma A boniteza. mal é. te vi. Eu tenho usado muito essa palavra boniteza. Boniteza, encantamento e impulsione. Coisas que precisamos impulsionar a E pra boniteza. gente fechar, a gente tem que engajar esses alunos. Verdade, verdade. Isso aí. Porque tem isso também, né? Tem. Não é responsabilidade só do professor, né? Porque às vezes também a gente assume um papel de tudo ser nossa responsabilidade, a gente que tem que trazer a transformação. Porque a gente Mas é quer- importante pensar no aluno. O aluno tem que ser protagonista. Tem que, Exatamente. ele, Se a gente quer ele que tem que fazer a transformação. autônomo, protagonista, tem que ter engajamento. A gente vai Tem. conseguir engajar como? Trazendo essas metodologias para a sala de aula. isso Sim, aí. sim. Muito bem, então vamos encerrar. Vou só aí completar a da frase hora. aqui em um novo. Vou só fechar aqui. Fecha. É um Eu vou novo engajamento. É isso aí. Um novo Ah, engajamento. Vou aqui, ó. Finalzinho aqui, ó. Vamos fugir para uma nova metodologia. Trazer para a aula uma boniteza nesse momento. Que impulsiona os nossos alunos em um novo engajamento. Arrasou, amigo. Bom, fechamos boa. o nosso podcast. Muito obrigado. Tá? Gente, obrigada. Obrigada, pelo Flávia. Obrigado, Amamos Flávia. você Muito aqui. bacana, Que parabéns. bom. Que você continue nessa trajetória de sucesso. Inspirando, Inspirando. É verdade. outras Saindo do lugar. pessoas e professores. Fugindo desse lugar. Fugindo. Desse lugar que às vezes a gente Da quer fugir obviedade. mesmo, né? Sim, sim. Mas sim. fugindo desse lugar que às vezes dá vontade mesmo. Outro dia eu falei assim, eu não quero ir trabalhar não, mas aí eu lembrei que eu era o diretor, eu tinha que ir. Eu não quero ir pra escola não. Outro dia eu falei assim, eu não quero ir pra escola não, mas eu era o Posso não ir pra diretor. escola hoje? Você é professor. Mas né? eu tive que vir, né? Então, obrigado, Roger. Tamo junto. Como é que é? Como é que é? Ih, o que você falou? O energizado. Energizado. Roger, muito obrigado, Roger, o energizado Daltri. Obrigado, Carol Sobreira. Obrigada. Flávia, 4Fs. Gente, obrigada pelo Obrigada, convite, tá? Edson, da hora. Edson Obrigado, da hora. Edson. É, Da hora. Você espera a gente agradecer. Eu fiquei aborrecido porque na hora... Ou Que ele não, te né? apresentou, A hora que ele me caiu. apresentou, caiu. Não me apresente mais, porque você começa a me apresentar, aí você vem logo, murchou a bola e caiu. Poxa vida, né? Um beijo, Espero ter sido gente. bom, né? Obrigado. Gente. Acho que foi bom. Até a próxima. Até o próximo. Beijo, Tamo beijo. junto, né? Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.